República de Platão, livro 2. E com estas palavras, julgava que estava livre da discussão. Mas, de fato, era apenas o prelúdio, ao que parece. Efetivamente, Glauco, que é sempre o mais destemido em tudo, também nessa altura não aceitaria a retirada de Trasímaco, e disse: Glauco, ó, Sócrates, queres aparentar que nos persuadiste ou persuadir-nos, de verdade, de que toda maneira é melhor ser justo que injusto? Sócrates, queria persuadi-lo de verdade, se estivesse ao meu alcance. Glauco, então, não fazes o que queres. Ora, dizes-me, não te parece que há uma espécie de bem, que gostaríamos de possuir, não por desejarmos suas consequências, mas por o estimarmos por si mesmo, como a alegria e os prazeres que forem inofensivos e dos quais nada resulta de futuro, senão o prazer de os possuirmos? Sócrates, parece-me que existe um bem dessa espécie. Glauco, e aquele bem de que gostamos por si mesmo, e pelas suas consequências, como, por exemplo, a sensatez, a vista e a saúde. Pois, tais bens, apreciamos por ambos os motivos. Sócrates, é assim. Glauco, e, vês, uma terceira espécie de bem, no qual se compreendem a ginástica, o tratamento das doenças, a prática clínica e outras maneiras de obter dinheiro. De tais bens diríamos que são penosos, mas úteis, e não aceitaríamos a sua posse por amor a eles, mas sim ao salário e a outras consequências que deles derivam. Sócrates, existe, com efeito, essa espécie ao lado das outras duas. Mas o que queres tu dizer? Glauco, em qual delas colocas a justiça? Sócrates, acho que na mais bela, a que deve estimar por si mesmo e pelas suas consequências quem quiser ser feliz. Glauco, ora, bem. O parecer da maioria não é esse, mas sim que pertence à espécie penosa, a que se pratica por causa das aparências, em vista do salário e da reputação, mas que por si mesma se deve evitar, como sendo dificultosa. 2. Sócrates, eu sei que esse é o parecer geral, e há muito que Trasímaco censura a justiça, por esse motivo, e elogia a injustiça. Mas sou difícil de convencer, ao que parece. Glauco, vamos, então. Presta atenção a mim também, para ver se ainda chegas a ter a mesma opinião. Afigura-se, na verdade, que Trasímaco ficou fascinado por ti, mais cedo do que devia, como se fosse uma serpente. Quanto a mim, a argumentação de um e de outro lado não me satisfaz. Desejo ouvir o que é cada uma delas e que faculdade possui por si, quando existe na alma, sem importar-se com salários e consequências. Farei, pois, da seguinte maneira: se também achares por bem, retomarei o argumento de Trasímaco e, em primeiro lugar, direi o que se afirma ser a justiça e qual a sua origem. Seguidamente, que todos que a praticam, o fazem contra a sua vontade, como consequência necessária, mas não boa. Em terceiro lugar, que é natural que procedam assim, porquanto, afinal de contas, a vida do injusto é muito melhor que a do justo, como eles afirmam. Por mim, ó, Sócrates, não me parece que seja desse modo, contudo, sinto-me perturbado de ouvir Trasímaco e milhares afirmarem isso. Ao passo que, falar a favor da justiça, como sendo superior à injustiça, ainda não ouvi de ninguém, como é meu desejo, pois gostaria de elogiá-la em si, e por si. Contigo, sobretudo, espero aprender esse elogio, por isso, farei todos os esforços para exaltar a vida injusta, depois mostrarei de que maneira quero ouvir-te censurar a injustiça e louvar a justiça. Mas verifica se te apraz minha proposta. Sócrates, mais que tudo, respondi traço, pois de que os outro assunto tu terás mais prazer em falar, que ouvir falar uma pessoa sensata. Glauco, falas é maravilha. Escuta, então, o que eu disse que iria tratar primeiro, qual a essência e a origem da justiça. Dizem que uma injustiça é, por natureza, um bem, e sofrê-la, um mal, mas que ser vítima de uma injustiça é um mal maior que o bem que há em cometê-la. De maneira que, quando pessoas praticam ou sofrem injustiças, umas com as outras, e provam de ambas, parece-lhes vantajoso,
quando não podem evitar uma coisa ou alcançar a outra, chegar a um acordo mútuo para não cometerem injustiças, nem serem vítimas delas. Daí se originou o estabelecimento de leis e convenções entre elas e a designação de legal e justo para as prescrições da lei. Tal seriam a gênese e essência da justiça, que se situa meio caminho entre o maior bem, não pagar a pena das injustiças, e o maior mal, ser incapaz de se vingar de uma injustiça. Estando a justiça colocada entre os dois extremos, deve-se, portanto, não pleitear-se como um bem, mas honrar-se devido à impossibilidade de praticar a injustiça. Uma vez que, o que pudesse cometê-lo fosse verdadeiramente homem, nunca aceitaria a convenção de não praticar nem sofrer injustiças, pois seria loucura. Aqui tens, ó Sócrates, qual é a natureza da justiça e qual é sua origem, segundo a voz corrente. 3. Entenderemos melhor como os que observam a justiça, o fazem contra a vontade, por impossibilidade de cometerem injustiças. Se imaginarmos o seguinte, damos o poder de fazer o que quiser a ambos, justos e injustos, depois, os seguimos para vermos aonde a paixão os leva. Pois bem, apanharemos o justo a caminhar para a mesma meta que o injusto, devido à ambição, coisa que toda criatura está por natureza disposta a procurar com o bem, entretanto, por convenção é forçado a respeitar a igualdade. E o poder a que me refiro, seria mais ou menos o seguinte: tem a faculdade que se diz haver sido concedida ao antepassado Lídio, Giges. Dizem que era um pastor que servia na casa do soberano da Lídia e que, devido a uma grande tempestade e tremor da terra, rasgou-se o solo e abriu-se uma fenda no local onde ele apacentava o rebanho. Admirado ao ver tal coisa, desceu por lá e contemplou, entre outras maravilhas, um cavalo de bronze, oco, com umas aberturas através das quais se via um cadáver, aparentemente, maior que um homem e que não tinha nada, senão um anel de ouro na mão. Arrancou-lhe e saiu. Ora, como os pastores reuniam-se de maneira habitual, a fim de comunicar ao rei o que sucedia todos os meses com os rebanhos, Giges foi lá também, com seu anel. Sentado em meio aos demais, deu, por acaso, uma volta para dentro do engaste do anel, em direção à parte interna da mão, e, ao fazer isso, tornou-se invisível para os que estavam ao seu lado, os quais falavam dele como se tivesse ido embora. Admirado, passou de novo a mão pelo anel e virou para fora o engaste, tornando-se em seguida visível. Observando estes fatos, experimentou repetir o poder do anel, virando para dentro, para verificar se se tornara invisível, e para fora para reverter a visibilidade. Senhor de si, se fez como um dos delegados que acompanham o rei e, atingindo sua meta, seduziu a mulher do soberano. Com auxílio dela, atacou e o matou, assenhorando-se de seu poder. Se, portanto, houvesse dois anéis como este, e o homem justo se apoderasse de um, e o injusto de outro, não haveria ninguém, aparentemente, tão inabalável que permanecesse no caminho da justiça e que fosse capaz de se abster dos bens alheios e de não lhes tocar, sendo-lhe possibilitado o acesso ao que quisesse do mercado, entrar nas casas e unir-se a quem lhe apetecesse, matar ou libertar das algemas a quem lhe aprovesse e fazer tudo mais com os homens, em semelhança aos deuses. Comportando-se desta maneira, os seus atos em nada o diferenciariam dos outros, mas ambos percorreriam o mesmo caminho. Isto se demonstra numa grande prova a de quem é justo, por sua vontade ou forçosamente, por entender-se que a justiça não é um bem para si, individualmente, uma vez que, diante da possibilidade de cometer injustiças, comete-as. Efetivamente, todos os homens acreditam que lhes é muito mais vantajoso, individualmente, a injustiça que a justiça, uma vez que, se alguém se apossa de tal poder e decide jamais cometer injustiças, nem apropriar-se de bens alheios, pareceria aos que o descobrissem uma desgraça ou insensatez. Contudo, elogiá-lo-iam na frente dos outros, enganando-se reciprocamente, com receio de serem vítimas de alguma injustiça. Assim, pois, são os fatos. 4. No que se refere à escolha das vidas que estamos a falar, se considerarmos separadamente o homem mais justo e o mais injusto, seremos capazes de julgar corretamente. Caso contrário, não. Qual é, então, essa separação?
é a seguinte: nada atiremos, nem ao injusto em injustiça, nem ao justo em injustiça, mas suponhamos que cada um deles é perfeito na sua maneira de viver. Em primeiro lugar, que o injusto faça como os artistas qualificados, como um piloto de primeira ordem, ou um médico excelente em sua arte, reparando no que é impossível e no que é possível fazer com sua arte e se empenhando nesta última tarefa, mas abandonando aquela. E ainda, se vacilar em algum ponto, é capaz de corrigi-lo. Assim, também o homem injusto deve empenhar-se em seus empreendimentos injustos com correção, passando despercebido, se quer ser perfeitamente injusto. Em pouca conta se deverá ter aquele que for apanhado, pois o suprassumo da injustiça é parecer justo sem o ser. Demos, portanto, a um homem perfeitamente injusto a mais completa injustiça. Não lhe tiremos nada, mas deixemos que, ao cometer as maiores injustiças, atraia para si mesmo a mais excelsa fama de justo e, se acaso vacilar, seja capaz de reparar, por ser suficientemente hábil falar para persuadir, e, se for denunciado em algum de seus crimes, que exerça a violência nos casos em que for preciso, por meio da coragem e força, ou pelos amigos e riquezas que tenha granjeado. Depois de imaginarmos uma pessoa destas, coloquemos, agora, mentalmente junto dele um homem justo, simples e generoso, que, segundo as palavras de Ésquilo, não quer parecer bom, mas o é. Tiremos-lhe, pois, essa aparência, porque se parecer justo, com certeza, terá honrarias de presentes, por aparentar tais qualidades, e assim não será evidente se é por causa da justiça, pelas dádivas e honrarias que há desse modo. Deve despojar-se de tudo, exceto da justiça, e deve imaginar-se em posição inversa da anterior. Que, sem cometer falta alguma, tenha a reputação da máxima justiça, a fim de ser provado com a pedra de toque em relação à justiça, pela sua recusa a vergar-se ao peso da má fama e suas consequências. Que caminhe inalterável até a morte, parecendo injusto toda a sua vida, mas sendo justo, a fim de que depois de terem atingido ambos o extremo do limite, um da justiça, e o outro da injustiça, se julgue qual deles foi o mais feliz. V. Sócrates, céus, meu caro Glauco. Com que vigor empenha-te em limpar e avivar, como se fosse uma estátua, cada um dos dois homens, a fim de os submeterem ao julgamento. Glauco, o mais que posso. Sendo eles assim, já não há dificuldade alguma, segundo creio, em prosseguir na discussão relativa ao tipo de vida que leva cada um. Digamos, pois. E se for dito de maneira um pouco rude, pensa que não sou eu que falo, ó, Sócrates, mas aqueles que honram a injustiça, ao invés da justiça. Dirão o seguinte, que o justo que delineei desta maneira será chicoteado, torturado, feito prisioneiro, queimarão seus olhos e, por último, após haver sofrido todas as espécies de males, será empalado e compreenderá que se deve querer não ser justo, mas parecê-lo. O que diz Ésquilo será aplicado muito melhor ao injusto. Efetivamente, dirão que o injusto, preocupando-se em alcançar uma coisa real e não vivendo para a aparência, não quer parecer injusto, mas sê-lo, colhendo, em espírito, o fruto profundo do qual germinam as boas resoluções. Em primeiro lugar, manda na cidade por parecer justo. Em seguida, pode desposar uma mulher da família que bem quiser, dar as filhas em casamento a quem lhe aprover, fazer alianças, formar empresas com quem desejar, e em tudo isso ganha e lucra por não se incomodar com a injustiça. De acordo com isto, quando entra em conflito público ou privado, é ele que prevalece e leva vantagens em relação aos adversários. Essa vantagem lhes faz enriquecer e fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, e efetuar sacrifícios aos deuses e fazer-lhes oferendas numerosas, magníficas, e prestar honras aos deuses e aos homens que lhe aprover, muito melhor do que o justo, de tal maneira que é natural, seguindo todas as probabilidades, que ele seja mais favorecido pelos deuses que o homem justo. É assim que se afirma, ó, Sócrates, que junto dos deuses e dos homens, o homem injusto adquire melhor sorte que o justo. Vi. Traço concluindo suas palavras Glauco, e quando eu tinha em mente replicar-lhe, seu irmão, Adimanto,
interrompeu e perguntou: Tu não pensas, ó Sócrates, que já se discutiu suficientemente a questão? Sócrates: E por que não? Adimanto: Não se disse aquilo que mais se importava discutir. Sócrates: Pois bem, é como no provérbio, um irmão vem em socorro do outro. De modo que, acode-lhe tu também, se ele deixou alguma coisa a desejar. Contudo, o certo é que, o que lhe disse bastou para me pôr fora de combate e me incapacitar de defender a justiça. Adimanto: Estás a dizer coisas sem sentido, mas escuta mais isso que tenho a dizer. É preciso que examinemos também as afirmações contrárias às que ele fizera, sobre as daqueles que honram a justiça e rejeitam a injustiça, a fim de tornar mais claro aquilo que Glauco, me parece, quer dizer. Os pais apregoam e recomendam aos filhos, bem como todos aqueles que têm alguém a seu cargo, a necessidade de ser justo, sem elogiarem a coisa em si, a justiça. Mas, o bom nome dela advém, a fim de que, aquele que parece ser justo receba dessa fama magistraturas e tantas outras vantagens que tu, ó Glauco, há pouco, enumerou e, que o justo tem, devido à sua reputação. Entretanto, esses homens ainda encarecem as vantagens do renome, atiram para a balança o favor dos deuses e ficam com um sem número de bens para apregoar, que afirmam serem outorgados pelos deuses aos homens piedosos. Como diz Hesíodo e Homero. Aquele, afirmando que para os justos fazem os deuses com que carvalhos deem glandes lá no cimo e abelhas no meio, e acrescenta que as lanígeras ovelhas se carregam com o seu velo, e muitos outros bens dessa espécie. O outro fala também de maneira semelhante, quando diz: Ponto como a de um rei ilustre, que, sendo temente aos deuses, obedeceu direito. A terra negra produz trigo e aveia, as árvores carregam-se de frutos, as ovelhas dão sempre crias, e o mar fornece peixe. Museu e seu filho outorgam aos justos, por parte dos deuses, bens ainda mais esplendorosos que estes. Efetivamente, levam-nos à mesa, preparam-lhes um banquete dos bem-aventurados, coroando-os de flores e fazem-lhes passar todo o tempo, daí em diante, a embriagar-se, imaginando que mais formoso salário da virtude é uma embriaguez perpétua. Outros alargam ainda mais que estes, os benefícios por parte dos deuses, pois afirmam que do homem puro e fiel aos seus juramentos permanecem os filhos e a raça vindoura. São estes e outros elogios do gênero os que eles fazem à justiça. Quanto aos homens ímpios e injustos, esses, pelo contrário, enterram-nos no lodo do Hades e obrigam-nos a transportar água num crivo e, ainda em vida, lhes imputam má fama. E todos os castigos que Glauco enumerou relativamente aos justos, que aparentam serem injustos, esses os atribuem aos injustos sem ter mais que lhes aplicar. Eis aqui, portanto, louvor e vitupério para cada uma das classes. 7. Ao acrescentar a estas opiniões, examina ainda Sócrates, outra espécie de argumentos sobre justiça e injustiça, proferidos quer por leigos, quer por poetas. Todos, em uníssono, entoam hinos sobre a beleza da temperança e da justiça, embora difíceis e trabalhosas, ao passo que a intemperança e a injustiça são coisas suaves e fáceis de alcançar, odiosas apenas à fama e à lei. Proclamam que a injustiça é, em geral, mais vantajosa que a justiça, e estão prontos a pretender que são felizes os maus, se forem ricos ou possuidores de outras formas de poder, e a honrá-los em público e em particular, ao passo que desprezam e olham com superioridade os que forem fracos e pobres, embora concordem que são melhores que os outros. Mas, de todos os argumentos, os que tomam forma mais surpreendente são os que dizem respeito aos deuses e à virtude, que os próprios deuses atribuíram a muitos homens de bem infelicidades e uma vida desgraçada, e aos maus o contrário. Mendigos e adivinhos vão às portas dos ricos tentarem persuadi-los de que têm o poder, outorgado pelos deuses devido a sacrifícios e encantamentos, e, por outro lado, dizem fazer mal a um inimigo, mediante pequena despesa, prejudicar com igual facilidade, justo e injusto, persuadindo aos deuses a serem seus servidores, dizem eles, graças a tais ou quais inovações e feitiçarias. Para todas estas pretensões invocam os deuses como testemunhas, uns sobre o vício, garantindo facilidades,
como mal, pode colher-se em abundância e com facilidade. O caminho é plano, e mora junto de nós. Mas ante a virtude, puseram os deuses o suor, e um caminho longo, escarpado e íngreme. Outros, para mostrar como os deuses são influenciados pelos homens, invocam o testemunho de Homero, pois também ele disse: flexíveis até os deuses são. Com as suas preces, por meio de sacrifícios, votos aprazíveis, libações, gordura de vítimas, os homens tornam-se propícios, quando algum saiu do seu caminho e errou. Além disso, apresentam um monte de livros de Museu e Orfeu, filhos da lua e das musas, ao que dizem. É por eles que executam os sacrifícios, persuadindo não só particulares, como também cidades, nas quais é possível a libertação e purificação dos crimes por meio de sacrifícios, quer em vida, quer depois da morte. Ora, isso é o que chamam iniciação, que nos liberta dos males do além, ao passo que a quem não executar esses sacrifícios, terríveis desgraças, aguardam-no. 8. Toda espécie de afirmações, meu caro Sócrates, proferidas desta forma e com tais garantias, que se fazem sobre a virtude e o vício, sobre o valor que homens e deuses lhes atribuem, ao ouvi-las, pensamos que fazem com que as almas dos jovens sejam bem dotadas e capazes de, andando como que à vontade em torno de todas, extraiam delas uma noção do comportamento que uma pessoa deve ter e da espécie de caminho que deve seguir, a fim de passar a existência o melhor possível. Na verdade, provavelmente, dirá para si mesmo aquela famosa sentença de Píndaro: hei de subir ao bastião mais elevado, pela justiça ou pelo dolo tortuoso, para assim me acolher a este reduto, e lá passar a minha vida. Pois, segundo dizem, se eu for justo, mas não o parecer, não tiro proveito nenhum, mas sim penas e castigos evidentes. Para o homem injusto, que saiba conquistar fama de justiça, a sua vida seria divinamente boa. Portanto, uma vez que a aparência, como demonstram os sábios, subjuga a verdade, e é a senhora da felicidade, é para esse lado que devemos nos voltar por completo. Tenho de traçar em círculo à minha volta, como uma fachada e fronteira, uma imagem da virtude, e arrastar através de mim a raposa matreira e astuciosa do muito sapiente, Arquíloco. Mas, dirá alguém traço, não é fácil passar sempre despercebido quem é mau. Não há nada de grandioso que não tenha dificuldades. Seja como for, se quisermos ser felizes, temos que seguir nesta direção, por onde nos levam as pegadas destes argumentos. Para o fazermos passar despercebidos, reuniremos cabalas e clubes. Temos mestres de persuasão para nos darem a ciência do discurso e do foro, com cujos recursos havemos ora persuadir, ora exercer violência, de tal maneira que satisfaremos as nossas ambições sem termos de pagar a pena. Mas aos deuses não é possível passar despercebido nem fazer violência. Ora, se eles não existissem, ou não se preocupam com as coisas dos homens, por que havemos de nos importar com o passar despercebidos? Se, porém, existem e se preocupam, nós não sabemos nem ouvimos falar a mais ninguém, senão através das leis e dos poetas que trataram de sua genealogia, e são esses mesmos que dizem que eles são moldados por meio de sacrifícios, preces brandas e oferendas. Ou se acredita em ambas as coisas, ou em nenhuma. Se, portanto, se deve acreditar neles, deve-se ser injusto e fazer-lhes sacrifícios como produto das nossas injustiças. Efetivamente, se formos justos, só estaremos livres de castigo por parte dos deuses, mas afastaríamos assim os lucros provenientes da injustiça. Ao passo que, na qualidade de homens injustos, não só teremos lucros, como também, se cometemos transgressões e faltas, por meio das nossas preces os persuadiremos a deixarem que escapemos incólumes. É que no Hades pagaremos a pena das injustiças aqui cometidas, nós ou os filhos dos nossos filhos. Mas, meu amigo, dirá este jovem, continuando seu raciocínio, que as iniciações podem muito, bem como os deuses libertadores, conforme proclamam os maiores, e os filhos de deuses, que se tornaram poetas e profetas da divindade, e que nos revelam que assim sucede. 9. Depois destes argumentos, havíamos de escolher a justiça,
em preferência a uma injustiça de maior amplitude, uma vez que, se assegurarmos os resultados desta com uma falsa respeitabilidade, procederemos a nosso bel prazer junto dos deuses e dos homens que querem vida, quer depois da morte, tal como diz a afirmação feita pelo povo em geral e pelas pessoas de categoria mais elevada. Segundo tudo quanto dissemos, como será, ó Sócrates, que há de querer honrar a justiça a uma pessoa que tem a vantagem de possuir força de ânimo, capacidade econômica ou física, ou nobreza de nascimento, sem que se ria ao ouvir elogiá-la? A verdade é que, como admites, se alguém puder demonstrar que é mentira o que dissemos, e estiver segura de saber que a justiça é o maior dos bens, terá sempre uma larga compreensão, e não se enraivecerá com as pessoas injustas, mas saberá que, a menos que alguém, por um instinto divino, tenha aversão à injustiça ou dela se abstenha devido ao saber que alcançou, logo, ninguém mais será justo voluntariamente, e sim devido à covardia, à velhice ou a qualquer outra fraqueza, censurará a injustiça por estar incapacitado de cometê-la. Que assim é evidente, uma pessoa dessa espécie que alcança essa capacidade é o primeiro a praticar a injustiça, até onde for capaz. E a causa de tudo isto não é outra, senão aquela da qual toda esta discussão contigo, do meu irmão e minha, ó Sócrates, o dizer meu caro amigo, de todos vós, que vos proclamais defensores da justiça, começando pelos heróis, cujos discursos se conservaram até os contemporâneos. Ninguém jamais censurou a injustiça ou louvou a justiça que não fosse a reputação, honrarias, presentes, dela derivados. Quanto ao que é cada uma em si, e o efeito que produzem pela sua virtude própria, pelo fato de se encontrarem na alma de seu possuidor, ocultas a homens e deuses, ninguém jamais demonstrou suficientemente, em prosa ou em verso, até que ponto uma é o maior dos males que uma alma pode albergar, ao passo que a outra, a justiça, é o maior dos bens. Se, portanto, todos falassem assim desde o começo, e nos persuadissem desde novos, não andaríamos a guardar-nos uns aos outros para não praticarmos injustiças, mas cada um seria o melhor guardião de si mesmo, com receio de coabitar com o maior dos males, se praticássemos a injustiça. Seria isto, ó Sócrates, ou talvez ainda mais que isto, o que Trasímaco ou qualquer outro teria a dizer sobre as relações entre a justiça e a injustiça, confundindo grosseiramente, em meu entender, os seus atributos. Mas eu, já que não devo ocultar-te, empenhei-me em discutir com todas as minhas forças, no desejo de te ouvir sustentar o contrário. Não nos demonstres, pois, unicamente, com tua argumentação, que vale mais a justiça que a injustiça, mas o efeito que cada uma delas produz em quem as possui, e graças aos quais, uma é um mal, e a outra um bem. Põe à parte a questão da reputação, como Glauco te desafiou a fazer. Pois, se não puseres à parte, de ambos os lados a verdadeira, e acrescentares a enganadora, não diremos que exaltas a justiça, mas as aparências, nem que censuras a injustiça, mas a sua exteriorização, e que nos exortas a ocultar a nossa injustiça, concordando com Trasímaco, que a justiça é um bem alheio, útil ao mais forte, ao passo que a injustiça é útil e proveitosa a ela mesma, mas prejudicial ao mais fraco. Uma vez, pois, que concordaste que a justiça figura entre os maiores bens, os que são dignos de se possuir em virtude das consequências que derivam, e muito mais ainda por eles mesmos, tais como a vista, o ouvido, o bom senso, a saúde, e quantos outros bens existam pela própria natureza, e não resultantes da reputação, exaltas então na justiça o que ela tem de vantajosa por si mesma, para quem a possui, e, na injustiça, o que ela tem de prejudicial, deixando a outros o cuidado de elogiar os ganhos e a reputação. Já que eu poderia aceitar de outras pessoas que honrassem desse modo a justiça e censurassem a injustiça, elogiando e censurando, a propósito de cada uma, a sua fama e lucros, mas não de ti, a menos que a tal me obrigasses, porque tens passado toda a vida a examinar esta questão, e só esta. Portanto, não nos demonstres, apenas, com a tua argumentação, que a justiça vale mais que a injustiça, mas também por que motivo,
pelos efeitos que cada uma produz por si mesma em quem a possui, quer passe despercebido aos deuses e homens, quer não. Uma é um bem, e a outra um mal. X. Eu, que sempre admirei as qualidades de Glauco e de Adimanto, ao ouvir estas palavras, senti um imenso deleite e disse: não estava nada mal, ó filhos de um homem ilustre, o início daquela elegia que nos dedicou o amante de Glauco, quando elogiou o nosso papel na batalha de Megar e disse: filhos de Ariston, raça divina de um varão glorioso. Estas palavras, amigos, parecem-me bem adequadas. Existe em vocês algo de divino, se não estão convencidos de que a injustiça é superior à justiça, sendo capazes de falar sobre elas desta maneira. Ora, a verdade é que não me parecem persuadidos, deduzo de seus caracteres em geral, pois pelas suas palavras em si, eu ficaria a desconfiar, mas, quanto mais confio, mais me sinto embaraçado com o que hei de fazer. Pois não tenho maneira de defender a justiça. Parece-me que sou incapaz. E a prova disso é que, não aceitastes as palavras com as quais eu supunha demonstrar a Trasímaco que a justiça é melhor que a injustiça. E, por outro lado, não posso deixar de defendê-la. Com efeito, tenho receio que seja a impiedade que, atacando-se a justiça na minha presença, eu não a defenda, nem lhe acuda enquanto puder respirar e for capaz de falar. O melhor, portanto, é socorrê-la dentro dos limites da minha capacidade. Então, Glauco e os outros me pediram que utilizasse de todos os meios e não deixasse acabar a discussão, mas que investigasse até o fim, qual a natureza de cada uma delas, e qual a verdade acerca das respectivas vantagens. Disse-lhes, então, qual era o meu parecer, que a pesquisa que iríamos empreender não era coisa fácil, mas exigia, a meu entender, acuidade de visão. Sócrates, ora, uma vez que não somos especialistas, entendo que devemos conduzir a investigação da mesma forma que o faríamos, se alguém mandasse ler de longe, letras pequenas a pessoas de vista fraca, e então alguma delas percebesse que existiam as mesmas letras em qualquer outra parte, em tamanho maior e numa escala mais ampla. Pareceria a elas, penso eu, um autêntico achado que, depois de lerem primeiro as grandes, pudessem então observar as menores para conferir se era a mesma coisa. Adimanto, absolutamente, mas que semelhança vês tu, ó Sócrates, com a investigação sobre a justiça? 11. Sócrates, a explico. Diremos que a justiça é de um só indivíduo, ou, que é também de toda uma cidade. Adimanto, também o é de uma cidade. Sócrates, logo, a cidade é maior que o indivíduo. Adimanto, sim, é maior. Sócrates, portanto, talvez, exista uma justiça em uma escala mais ampla e mais fácil de aprender. Se quiserem, então, investigaremos primeiro qual a sua natureza nas cidades. Quando obtivermos essa indagação, executá-la-emos em relação ao indivíduo, observando a semelhança com o maior na forma do menor. Adimanto, parece-me que falas bem. Sócrates, então, se quiséssemos fazer um debate sobre a formação de uma cidade, veríamos também a justiça e a injustiça surgir nele. Adimanto, em breve, veríamos. Sócrates, portanto, se assim sucedesse, haveria esperança de mais facilmente vermos o que indagamos. Adimanto, muito mais, com certeza. Sócrates, parece, então, que devemos tentar levar a cabo esta empreitada. É que se me afigura que não é trabalho de pequena monta. Analisem, portanto. Adimanto, já está analisado e não faças de outro modo. Sócrates, ora, uma cidade tem sua origem, segundo creio, no fato de um de nós não ser autossuficiente, mas sim necessitado de muita coisa. Ou pensam que, uma cidade se funda por qualquer razão? Adimanto, por nenhuma outra. Sócrates, assim, portanto, um homem compartilha a vida com outro para a satisfação de uma necessidade, e outro ainda para outra, e, como precisam de muitas coisas, reúnem-se em uma só habitação companheiros e ajudantes. A associação, pusemos o nome de cidade, não é assim? Adimanto, absolutamente. Sócrates, mas,
Se uma pessoa numa sociedade com outra dá ou recebe algo, o faz na convicção de que isso é o melhor para ela. Adimanto, certamente. Sócrates, ora, vamos lá. Fundemos em imaginação uma cidade. Serão, ao que parece, as nossas necessidades que há de fundá-la. Adimanto, como não? Sócrates, mas, de certo, que a primeira e maior de todas as necessidades é a obtenção de alimentos, em ordem de existência e vida. Adimanto, inteiramente. Sócrates, a segunda é a habitação. A terceira, o vestuário e coisas do gênero. Adimanto, assim o é. Sócrates, ora, prossigamos, então. Como é que a cidade bastará para a obtenção de tantas coisas? Existirá uma solução que não seja haver um que seja lavrador, outro pedreiro, outro tecelão? Acrescentaremos um sapateiro ou qualquer outro artífice que se ocupe do que é relativo ao corpo? Adimanto, com toda certeza. Sócrates, logo, o mínimo que se pode chamar uma cidade compõe-se de 4 ou 5. Adimanto, assim parece. Sócrates, e agora, deve cada um destes homens executar o seu trabalho próprio para ser comum a todos. Por exemplo, o lavrador, sozinho, fornecerá trigo para 4, e gastará o quádruplo do tempo e do esforço com a obtenção do trigo, ou estará preocupado apenas consigo mesmo e preparará a quarta parte deste trigo, na quarta parte do tempo, e os outros 3/4 gastarão na construção de uma casa, outro na confecção de um manto, outro ainda no calçado, sem as partilhar com os outros. Assim, terá as suas coisas, fazendo por si mesmo o que é seu? Adimanto, talvez seja mais fácil do primeiro modo que do segundo, ó, Sócrates. Sócrates, por Zeus, que nada me admira. Ao ouvir-te falar, penso também que, em primeiro lugar, nenhum de nós não nasce igual ao outro, mas sim com naturezas diferentes, cada qual para a execução de uma tarefa. Ou não te parece? Adimanto, parece-me. Sócrates, como se dá isso? Uma pessoa fará o melhor se trabalhar sozinho em vários ofícios, ou se distribuísse as tarefas entre os demais. Adimanto, assim o será, quando um executar um só ofício. Sócrates, julgo ser também evidente que, se alguém deixa escapar a oportunidade de fazer uma coisa, perde-a. Adimanto, é evidente. Sócrates, é que, creio eu, a obra não espera pelo lazer obreiro, mas força o obreiro a cumprir seu trabalho, sem passatempos. Adimanto, é forçoso. Sócrates, por conseguinte, o resultado é mais rico, mais belo e mais fácil, quando cada pessoa faz só uma coisa, de acordo com sua própria natureza e na ocasião propícia, deixando em paz as outras. Adimanto, absolutamente. Sócrates, logo, ó, Adimanto, é preciso mais de 4 cidadãos para o fornecimento que comentávamos. Com efeito, não será o lavrador em pessoa, ao que me parece, quem fará o arado para si, se quer que seja perfeito, nem a enxada, nem os demais utensílios de lavoura. Nem, por sua vez, o pedreiro. Também, ele precisa de muita coisa, e, do mesmo modo, o tecelão e o sapateiro. Ou não? Adimanto, é verdade. Sócrates, ora, os carpinteiros, ferreiros e tantos outros artífices de mesma espécie, associando-se à nossa pequena cidade, torná-la mais povoada. Adimanto, absolutamente. Sócrates, mas, não seria mesmo grande, se lhe acrescentamos boiadeiros, pastores e outros guardadores de gado, a fim de que os lavradores tivessem bois para lavrar, e os pedreiros, juntamente com os lavradores, pudessem se servir de animais para os transportes, e os tecelões e sapateiros de peles e lã? Adimanto, não seria de modo algum uma cidade pequena, se tivesse tudo isso. Sócrates, mas, fundar essa cidade num lugar onde não precisasse importar nada, é quase impossível. Adimanto, efetivamente, é impossível. Sócrates, precisará, pois, de outras pessoas que lhe traga de outra cidade aquilo de que carece. Adimanto, precisará.
Sócrates: mas, certamente, se esse mensageiro for de mãos vazias, sem nada a levar que necessite a cidade vizinha, regressará também de mãos vazias, não é assim? Adimanto: assim me parece. Sócrates: portanto, é preciso, não só que se produza o suficiente nessa cidade, mas também produtos em quantidade para suprir a necessidade de outras. Adimanto: é preciso. Sócrates: então, a nossa cidade carece de mais lavradores e de mais outros artífices. Adimanto: demais, com efeito. Sócrates: e, em especial, de mais mensageiros, dos que exportam e importam produtos. Esses seriam os comerciantes, não é assim? Adimanto: é. Sócrates: então, também precisaremos de comerciantes. Adimanto: absolutamente. Sócrates: e se o comércio se realizar por mar, haverá necessidade ainda de muitos outros homens instruídos na labuta marítima. Adimanto: de muitos, sim. 12. Sócrates: e, então, na mesma cidade, de que modo trocarão entre si seus produtos? Por esse motivo é que estabelecemos uma sociedade, e fundamos uma cidade. Adimanto: é evidente que por meio da compra e venda. Sócrates: daí resultará para nós um mercado e uma moeda, sinais dos resultados de trocas comerciais. Adimanto: absolutamente. Sócrates: mas se o lavrador, ou qualquer outro trabalhador, tiver trazido ao mercado algum dos seus produtos, e não chegar ao mesmo tempo em que os que precisam adquirir sua mercadoria, há de ficar sentado em praça pública, sem se ocupar de sua atividade. Adimanto: de modo algum. Mas há pessoas que, ao suceder isto, colocam-se nesse estado. Nas cidades bem administradas, são geralmente os mais débeis fisicamente e inúteis para qualquer trabalho. De fato, têm de permanecer ali pela praça pública para comprar aos que precisam vender, e para vender aos que precisam fazer alguma compra. Sócrates: é então essa necessidade, disse eu, que fará surgir os retalhistas na nossa cidade. Ou não chamaremos retalhista, aos que se instalam no mercado para intermediar na compra e venda, ao passo que os que andam a viajar pelas cidades são negociantes. Adimanto: absolutamente. Sócrates: há, ainda, outros servidores que pelo seu intento não seriam muito dignos de serem admitidos na nossa comunidade, entretanto são possuidores de uma força física suficiente para trabalhos pesados. Esses vendem a utilidade de sua força e, como chamam ao preço, salário, designam-se, julgo eu, assalariados. Não é assim? Adimanto: certamente. Sócrates: são complemento da cidade estes assalariados, ao que parece. Adimanto: acho que sim. Sócrates: ora, então, ó, Adimanto, a nossa cidade já aumentou até ficar completa. Adimanto: talvez. Sócrates: onde estão dentro dela a justiça e a injustiça. E com qual das coisas que examinamos se teriam formado? Adimanto: não as vejo, ó, Sócrates, a não ser em qualquer dessas transações que fazem uns com os outros. Sócrates: talvez, estejas a dizer bem, mas examinemos a questão sem hesitar. Adimanto: examinemos, pois, em primeiro lugar, de que maneira irão viver as pessoas assim organizadas. Será de outro modo, que não seja produzir trigo, vinho, vestuário e calçado. E, depois de terem construído casas, trabalharão no verão, quase nus e descalços, mas no inverno suficientemente vestidos e calçados. Irão alimentar-se com farinha preparada, uma com cevada, outra com trigo, esta cozida, e aquela amassada. Com isso, farão uma boa massa e pães, que serão servidos em juncos ou em folhas limpas, se acomodarão em leitos de folhagens de alegra campo e mirto, banquetearão, eles e os filhos, bebendo vinho, coroados de flores, e cantando hinos aos deuses, em um agradável convívio uns com os outros, sem possuírem filhos acima da proporção de seus bens, com receio da penúria ou da guerra. 13. Tomando a palavra, disse Glauco:
Põe-se os homens a banquetear sem proteínas, ao que parece. Sócrates, falas a verdade, repliquei, tinha-me esquecido que também hão de ter uma proteína. É evidente, que há de fazê-lo cozidos com sal, azeitona, queijo, vegetal e legume, coisas que há no campo. Havemos mesmo de servir-lhes de sobremesas de figo, grão de bico, torrarão a fogo, bagas de murta e bolotas, enquanto bebem moderadamente. E assim passarão a vida em paz e com saúde, morrerão velho, como é natural, e transmitirão aos seus descendentes uma vida da mesma qualidade. Glauco, se estivesses a organizar, ó, Sócrates, uma cidade de porcos, não precisavas de outra forragem para eles. Sócrates, mas, então, como há de ser, ó, Glauco? Glauco, como de costume. Acho que deve reclinar-se em leitos, se não quiseres que se sintam infelizes, e que jantem à mesa iguarias e sobremesas, como hoje há. Sócrates, que seja. Não estamos a examinar apenas a origem de uma cidade, mas, ao que parece, uma cidade de luxo. Talvez, não seja mal. Efetivamente, ao estudarmos uma cidade dessas, rapidamente, podemos descobrir de onde surgem nas cidades a justiça e a injustiça. A verdadeira cidade me parece ser aquela que descrevemos como uma coisa sã, mas, se quiserem, observaremos também a que está repleta de problemas. Algumas coisas que temos discriminado, ao que me parece, não bastam a certas pessoas. Pode-se acrescentar-lhes leitos, mesas e outros objetos, e ainda iguarias, perfumes, incensos, guloseimas e cada uma destas coisas em toda a sua variedade. Em especial, não mais se colocará entre as coisas necessárias o que dissemos primeiro, habitações, vestuários e calçados, e se buscará a pintura e o colorido, entendendo-se que se deve possuir ouro, marfim e preciosidades dessa espécie. É ou não assim? Glauco, é. Sócrates, portanto, temos de tornar a cidade maior. A que era sã, não é bastante, mas teremos de enchê-la com uma multidão de pessoas que já não se encontra na cidade por necessidade, como os caçadores de toda espécie e imitadores, muitos dos quais são os que se ocupam de desenhos e cores, muitos outros da arte das musas, ou seja, os poetas e seus servidores, rapsodos, atores, empresários, artífices que fabriquem toda espécie de utensílios, sobretudo adereços femininos. E precisaremos de ainda mais servidores. Carecemos de pedagogos, amas, governantes, cabeleireiros e ainda cozinheiros. Estas eram coisas que, em nossa primeira cidade não existiam, pois não era preciso traço, mas nesta necessitaremos de todos eles. E ainda careceremos de todas as outras espécies de gado, caso alguém queira alimentar-se delas. Não é assim? Glauco, como não? Sócrates, portanto, também sentiremos muito mais a necessidade de médicos, levando esta vida, que anteriormente. Glauco, muito mais, certamente. 14. Sócrates, e a região que então fora suficiente para alimentar a população de outrora, de bastante que era se tornará exígua. Ou que diremos? Glauco, é isso. Sócrates, portanto, não teremos de ir retirar terras de nossos vizinhos, se quisermos ter o suficiente para pastagens e lavoura, e aqueles, por sua vez, não terão de retirar a nossa, se também eles não abandonarem o desejo da posse ilimitada de riquezas, ultrapassando a fronteira do necessário. Glauco, será inteiramente forçoso, ó, Sócrates. Sócrates, havemos então de fazer guerra, ó Glauco, ou como há de ser? Glauco, tem de ser assim. Sócrates, e não digamos mais nada, pois se a guerra faz qualquer bem ou mal, é somente isto. Descobriremos a origem da guerra, de onde derivam, sobretudo, as desgraças particulares e públicas para as cidades, cada vez que se origina. Glauco, é inteiramente assim. Sócrates, então, meu amigo, é preciso uma cidade ainda maior, com um exército não exíguo, mas completo, que saia a combater, e lute contra o invasor por todos os bens da cidade. Glauco, que?
Os próprios cidadãos não bastam. Sócrates, não, se está certo o princípio em que tu e nós todos assentamos, quando modelamos a cidade. Dizíamos, se bem te lembras de que era impossível que uma só pessoa exercitasse com perfeição diversas artes. Glauco, falas a verdade. Sócrates, e então, a luta da guerra não te parece ser uma arte? Glauco, sim, e muito. Sócrates, devemos então preocupar-nos mais com a arte do sapateiro que com a arte da guerra? Glauco, de modo algum. Sócrates, mas impedimos o sapateiro de tentar ser ao mesmo tempo lavrador, ou tecelão, ou pedreiro, e só o deixamos ser sapateiro, a fim de que a obra de fazer sapatos resultasse perfeita. Do mesmo modo, a cada uma dos outros atribuiremos uma única arte, aquela para a qual cada um nascera e que haveria de exercitar toda a vida, com exclusão de outras, sem postergar as oportunidades de se tornar um artífice perfeito. No que respeita à guerra, não se deve dedicar mais importância ao seu aperfeiçoamento. Ou é assim tão fácil que será, ao mesmo tempo, guerreiro e lavrador, ou quem trabalhar de sapateiro ou em qualquer outra arte, ao passo que ninguém pode tornar-se um bom jogador de damas ou dados, se não se dedicar a isso desde a infância e só o praticar como passatempo. Se uma pessoa pegar num escudo ou em qualquer outra arma ou instrumento de guerra, tornar-se-á no dia próprio, um lutador satisfatório, de armas pesadas ou de qualquer outra espécie, ao passo que me fato de tomar nas mãos outro instrumento não fará de ninguém um artífice ou atleta, nem será útil aquele que não tiver adquirido conhecimento de cada arte nem obtido a prática suficiente. Glauco, nesse caso, os instrumentos seriam bem valorosos. 15. Sócrates, portanto, quanto maior for o trabalho dos guardiões, tanto mais será necessário que se desliguem de outra ocupação e realizem esse trabalho com maior atenção e cuidado. Glauco, assim suponho. Sócrates, e para esta finalidade, acaso não é necessária também uma natureza apropriada? Glauco, como não? Sócrates, portanto, é tarefa nossa, segundo parece, e se na verdade formos capazes disso, proceder à escolha daqueles que possuem qualidades e naturezas apropriadas para a custódia da cidade. Glauco, é, realmente, tarefa nossa. Sócrates, por Zeus. Tomamos conta de um negócio que não é de pouca monta. Mesmo assim, não devemos vacilar, até onde nossas forças nos permitirem. Glauco, não devemos de fato. Sócrates, ora, tu pensas que, para efeitos de servir de guarda, há alguma diferença entre a natureza de um cachorrinho e a de um jovem bem-nascido? Glaucon, que queres dizer? Sócrates, que um, e outro, precisa ser perspicaz e sentir o inimigo rápido durante a perseguição, desde o momento em que se aperceber dele e, além disso, ser forte para combater, caso seja apanhado. Glauco, precisa, efetivamente, de todas essas qualidades. Sócrates, e, além disso, de ser valente, para lutar com energia. Glauco, como não? Sócrates, mas poderá ser valente quem não for forte de ânimos, quer seja cavalo ou qualquer outra espécie de animal? Ou não reparaste como o ânimo é invencível e indomável, e como uma alma possuída por ele desconhece o medo diante da derrota ou em qualquer circunstância? Glauco, reparei. Sócrates, portanto, já são evidentes as qualidades físicas que deve ter o guardião. Glauco, sim, são. Sócrates, e quanto às psíquicas, como o ânimo? Glauco, também. Sócrates, ora, como é que eles não hão de ser, ó, Glauco, selvagens entre si com cidadãos para com os outros, se forem possuidores de um temperamento assim? Glauco, por Zeus, não será fácil. Sócrates, contudo, é sem dúvida, necessário que sejam brandos para os compatriotas, embora severos com os inimigos, pois nesse caso não terão de esperar que o destruam, mas eles mesmos se anteciparão em fazê-lo. Glauco, é a verdade. Sócrates, então, que havemos de fazer? Onde acharemos alguém doce e impetuoso ao mesmo tempo?
O temperamento brando é o contrário do arrebatado. Glauco, assim parece. Sócrates, e, contudo, aquele a quem faltar uma ou outra característica, não poderá ser um bom guardião, e para conseguir tal coisa parece impossível, daí decorrem as dificuldades de encontrar um bom guardião. Glauco, arrisquemo-nos a isso. Sócrates, senti-me embaraçado, e, depois de revisar o que dissemos antes, prossegui. Sócrates, é bem feito que estejamos atrapalhados, meu amigo, pois nos afastamos do modelo que nos propusemos. Glauco, que queres dizer? Sócrates, não reparamos, afinal, há temperamentos, que não imaginamos ser dotados dessas qualidades opostas. Glauco, onde? Sócrates, poderás verificar em outros animais, e não menos naquele que comparamos ao guardião. Sabes, certamente, que, em cães de boa raça, o feitio natural é serem mais mansos para com as pessoas de casa e conhecidas, mas o inverso para com os desconhecidos. Glauco, bem sei. Sócrates, afinal, isso é possível. E quando procuramos um guarda dessa espécie não vamos contra a natureza. Glauco, parece que não. XVI Sócrates, ora, não te afigura que o futuro guardião precisará ainda acrescentar ao seu temperamento fogoso um instinto filósofo? Glauco, como assim? Não compreendo. Sócrates, essa qualidade se pode visualizar também nos cães, coisa que é digna de admiração em um animal. Glauco, que qualidade? Sócrates, o fato de que, quando vê um desconhecido, o suportam a custo, sem que lhes tenha feito qualquer mal. Ao passo que, se virem um conhecido, o acolhem bem, ainda que nunca lhe tenha feito qualquer benefício. Ou ainda não te surpreendeste com este proceder? Glauco, até agora, mal tinha prestado atenção a esse fato. Sócrates, mas, sem dúvida, que demonstra a engenhosa conformação de sua natureza, que é verdadeira amiga do saber. Glauco, em que? Sócrates, no fato de não distinguir uma visão amiga e inimiga, senão, pela circunstância de conhecê-lo ou não. E como não terá alguém o desejo de aprender, quando é pelo conhecimento e pela ignorância que se distinguem os familiares dos estranhos. Glauco, não pode ser de outro modo. Sócrates, ora, ser amigo da aprendizagem é ser filósofo, não é mesmo? Glauco, sim. Sócrates, portanto, admitamos com confiança que também o homem, se quiser ser brando para com os familiares e conhecidos, tem de ser por natureza filósofo e amigo do saber. Glauco, admitamos. Sócrates, é assim que ele terá de ser. Mas de que maneira se há de criar e educar homens assim? E, porventura, avançaremos, se examinarmos a questão, na descoberta do motivo de todas essas indagações, a maneira como a justiça e a injustiça se originam na cidade, pois não queremos omitir o necessário ou deixar por dizer o bastante. O irmão de Glauco interveio. Adimanto, eu, por mim, sou inteiramente de opinião que este exame nos fará avançar na investigação. Sócrates, por Zeus, meu caro Adimanto, não devemos abandoná-lo, ainda que, se dê o caso de ser um pouco demorado. Adimanto, pois não. Sócrates, ora, vamos lá. Eduquemos estes homens em imaginação, como se estivéssemos a inventar uma história, e como se nos encontrássemos desocupados. Adimanto, é o que nós devemos fazer. 17. Sócrates, então, que educação há de ser? Será difícil achar alguma que seja melhor que a utilizada ao longo dos anos, que compreende a ginástica para o corpo e a música para a alma. Adimanto, será efetivamente. Sócrates, começaremos por iniciar primeiro a música e, depois, a ginástica. Adimanto, pois não. Sócrates, incluímos na música a literatura, ou não? De certo. Mas há duas espécies de literatura, uma verdadeira e outra falsa. Adimanto, Sócrates, e ambas serão ensinadas, mas primeiro a falsa. Adimanto, não entendo o que queres dizer.
Sócrates, não compreendes que primeiro ensinamos fábulas às crianças? Ora, no conjunto, as fábulas são mentiras, embora contenham algumas verdades. E utilizamo-nos de fábulas para crianças, antes de as mandarmos para os ginásios. Adimanto, assim é. Sócrates, pois era isso que quis dizer, que se deve começar pela música, antes da ginástica. Adimanto, perfeitamente. Sócrates, ora, tu sabes que, em qualquer empreendimento, o mais trabalhoso é o começo, sobretudo para quem for novo ou tenro. Porque é, sobretudo, nessa altura que se é moldado e se constrói a base de uma pessoa. Adimanto, absolutamente. Sócrates, ora, então, havemos de consentir, sem mais, que as crianças escutam fábulas ao acaso por quem as contar e recolhe na alma opiniões, em sua maior parte, contrárias às que entendamos deverem possuir, quando crescerem. Adimanto, não consentiremos de maneira alguma. 18. Sócrates, logo, devemos vigiar os autores de fábulas e selecionar as que forem boas, proscrevendo as más. As que forem escolhidas, persuadiremos a mães e amas a contá-las, e assim moldar as almas por meio de fábulas, com muito mais cuidado que os corpos com as mãos. Das que agora se contam, deveis rejeitar a maioria. Adimanto, quais? Sócrates, pelas fábulas maiores avaliamos as pequenas, pois é forçoso que a matriz seja a mesma e que, grandes e pequenas tenham o mesmo poder. Ou não achas? Adimanto, acho. Mas não entendo quais são essas maiores que dizes. Sócrates, as que nos contam Hesíodo e Homero, esses dois e os restantes poetas. Efetivamente, são esses que fizeram para os homens essas fábulas falsas, que contaram e continuam contando. Adimanto, quais são elas, e em que as censuras? Sócrates, aquilo que se deve censurar antes de tudo, que é a mentira sem nobreza. Adimanto, que é isso? Sócrates, é o que acontece quando alguém delineia erradamente, numa obra literária, a maneira de ser de deuses e heróis, tal como um pintor quando faz um desenho que nada se parece com as coisas que se quer retratar. Adimanto, está certo que censures tais erros. Mas, então, como em que os acusaremos? Sócrates, em primeiro lugar, a maior das mentiras é sobre os seres mais elevados, que foi feita sem nobreza, a que Urano tenha cometido o que Hesíodo lhe atribui, e que, depois, Cronos se vingou. E os atos de Cronos e o que sofreu por parte do filho, ainda que supuséssemos ser verdade, não deveria contar-se assim descuidadamente a gente nova, ainda privada de raciocínio, mas antes passar-se em silêncio. Entretanto, se fosse forçoso referi-lo, escutariam em segredo o menor número de pessoas possível, depois de haverem sacrificado, não um porco, mas uma vítima enorme e impossível de encontrar, a fim de fossem poucos a ouvirem-na. Adimanto, realmente, essas histórias são, sem dúvida, desagradáveis. Sócrates, e não devem contar-se, ó, Adimanto, na nossa cidade. Nem se deve dizer a um jovem que nos escuta que, cometer os maiores ultrajes não é nada surpreendente, nem tampouco que castigar, de todos os modos, um pai, que lhe fez mal ao fazer o mesmo que os primeiros e maiores entre os deuses o fez. Adimanto, não, por Zeus, também a mim não me parece que seja conveniente contá-lo. Sócrates, nem, de modo algum que os deuses lutam com os deuses, que conspiram e combatem, pois nada disso é verdade, se quisermos que os futuros guardiões de nossa cidade considerem uma grande opção o fato de odiarem uns aos outros, por pouca coisa. Não se deve contar ou retratar lutas de gigantes e outras inimizades múltiplas e variadas de deuses e heróis para com familiares céus. Mas, se de algum modo, queremos persuadi-los de que jamais um cidadão teve ódio a outro, nem que isso é sancionado pela lei divina, é isto que deve ser dito, de preferência às crianças, por homens e mulheres de idade, e, quando elas forem velhas, também os poetas devem compelir-se a fazer-lhes composições próximas deste teor. Quira foi algemada pelo filho, e Hefestos projetado à distância pelo pai quando queria acudir à mãe,
a quem aquele estava agredindo, e que houve combates dos deuses, tantos quanto os Homero forjou, são fábulas que não se deve aceitar na cidade, quer tenham sido inventadas com um significado profundo, quer não. Quem é novo, não é capaz de distinguir o que é alegórico do que não é. Mas, a doutrina que aprendeu em tenra idade costuma ser indelével e inalterável. Por causa disso aqui, talvez, devemos procurar, acima de tudo, que as primeiras histórias sejam compostas com a maior nobreza possível, orientadas ao sentido da virtude. Adimanto, está certo, mas se alguém nos perguntar ainda quais são essas fábulas, o que diremos? Sócrates, Adimanto, de momento, nem eu nem tu somos poetas, mas fundadores de uma cidade. Como fundadores, cabe-nos conhecer os moldes segundo os quais os poetas devem compor suas fábulas, e dos quais não se devem desviar ao fazerem os versos, mas não cabe a nós elaborar as histórias. Adimanto, está certo, mas isso de que os moldes respeitam a teologia, gostaria de saber quais seriam. Sócrates, seriam do seguinte teor, tal como Deus realmente é, assim é que se deve, sem dúvida, representá-lo, quer através de poesia épica, lírica ou trágica. Assim deve ser. Ora, Deus é essencialmente bom, então é assim que se deve falar dele. Adimanto, sem dúvida. Sócrates, mas nada que seja bom é prejudicial, não é verdade? Adimanto, não me parece que o seja. Sócrates, e o que não é prejudicial é nocivo. Adimanto, de modo algum. Sócrates, mas o que não é prejudicial faz algum mal. Adimanto, também não. Sócrates, e aquilo que não faz mal algum poderia ser causa de algum mal? Adimanto, como haveria de sê-lo? Sócrates, mas então, o que é bom não é vantajoso? Adimanto, é. Sócrates, então, é causa do benefício? Adimanto, é. Sócrates, ora, então, o bem não é a causa de tudo, mas a causa de bens e sem culpa dos males? Adimanto, com toda certeza. Sócrates, logo, Deus, uma vez que é bom, não poderia ser a causa de tudo, como diz a maioria das pessoas, mas causa apenas de um pequeno número das coisas que acontecem aos homens, e sem culpa do maior número delas. Com efeito, os nossos bens são menores que os males, e, se a causa dos bens a ninguém mais se deve atribuir, dos males há de se procurar outros motivos. Adimanto, parecem-me muito exatas tuas palavras. Sócrates, então, não se deve aceitar o erro cometido por Homero ou qualquer outro poeta ao dizer este absurdo acerca dos deuses. Que no limiar de Zeus repousam vasilhas, cheias de destinos, uns bons, outros maus, e que aquele a quem Zeus der uma mistura de ambas umas vezes competem-lhe o mal, outras o bem. Mas aquele a quem não der a primeira, mas apenas a segunda sem mistura. Se a fome terrível perseguirá sobre a divina terra ou que, para nós, Zeus é o distribuidor, quer de bens, quer de males. 19. E, quanto à violação dos juramentos e das tréguas que foram quebradas por Pândaro, se alguém disser que sucedeu por causa de Atena e de Zeus, não o louvaremos. Tampouco louvaremos a disputa e julgamento imputados a Temis e a Zeus. Nem ainda se deverá consentir que os jovens ouçam que, como afirma Ésquilo, Deus faz surgir uma falta no homem, quando quer arruinar por completo uma casa. Mas se alguém tratar dos sofrimentos de Níobe, aos quais pertencem estes versos, ou dos Pelópidas, ou de Troia ou de qualquer tema dessa espécie, ou não lhe devemos consentir que dissesse que isso é obra de um Deus, ou, afirmando ser dele, há de descobrir a razão do fato, como estamos nós agora a procurá-lo, e de dizer que o Deus procedeu de modo bom e justo e que os culpados lucraram com o castigo. Que o poeta diga que quem expia a pena é desgraçado, e que o autor da desgraça foi a divindade, não devemos consentir. Mas, sim, devemos consentir se disserem que os maus precisavam de castigo, por serem desgraçados, e que expiando seu crime, estavam a receber um benefício de Deus. Que se diga que o Deus, sendo bom, foi causa de desgraça para alguém é algo que se deve combater por todos os meios,
para que ninguém faça afirmações dessas em sua própria cidade, se quer que ela tenha uma boa legislação. Pessoa alguma, nem velha nem nova, escute tais histórias em verso ou em prosa, pois quem assim falasse diria impiedades, sem utilidade para nós e em desacordo dos outros. Adimanto, votarei contigo essa lei, pois me agrada. Sócrates, esta seria a primeira das leis e dos moldes relativos aos deuses, segundo a qual deverão falar os oradores e poetas, que Deus não é causa de tudo, mas só dos bens. Adimanto, e, é perfeitamente suficiente. Sócrates, e, agora, quanto a este outro tema, supões que Deus é um feiticeiro capaz de traiçoeiramente aparecer de uma diferente forma, ora assumindo figuras muito variadas, ora iludindo-nos e simulando uma aparição. Ou que é um ser simples e o menos capaz, dentre todos, de sair de sua forma. Adimanto, de momento, não sei que resposta hei de dar. Sócrates, e se for da seguinte maneira, não é forçoso que alguém saia da forma que lhe é próprio, que se transforme a si próprio, ou seja, transformado por outrem. Adimanto, é forçoso. Sócrates, mas as melhores coisas não são sujeitas a metamorfoses e alterações por influência alheia. Por exemplo, o corpo mais saudável e mais forte não é o que menos se altera por ação da comida, da bebida e do esforço, bem como qualquer planta sujeita ao calor do sol, ao vento ou a qualquer acontecimento dessa espécie. Adimanto, como negá-lo? Sócrates, e quanto à alma, não será a mais corajosa e mais sensata que é menos abalada e alternada por qualquer acidente externo? Adimanto, sim. Sócrates, e, certamente, pela mesma razão, todos os objetos compostos, utensílios, edificações, vestuário, se forem bem confeccionados e guardarem bom estado, sofrerão o mínimo de efeito do tempo e demais influências. Adimanto, é isso. Sócrates, portanto, tudo que se encontrar em bom estado, por efeito da natureza, da arte, ou de ambas, receberá o mínimo de alterações por efeito de outrem. Assim parece. Ora, Deus, em tudo o que lhe diz respeito, é o melhor. Adimanto, como negá-lo? Sócrates, e, desse modo, é quem poderá ter menos formas. Adimanto, sem dúvida. 20. Sócrates, mas não poderá ele transformar-se ou metamorfosear-se? Adimanto, é evidente que sim, de fato se pode alterar. Sócrates, então, transforma-se em melhor e mais belo, ou em pior e mais feio? Adimanto, não poderia ser em pior, se de fato se transforma, porquanto não havemos de dizer se Deus carece de qualquer parte de beleza ou de virtude. Sócrates, dizes muito bem, mas sendo assim, parece-te, ó, Adimanto, que alguém, por sua livre vontade, seja Deus ou homem, queira de qualquer modo tornar-se inferior. Adimanto, é impossível. Sócrates, logo, é impossível até um Deus querer transformar-se. E, segundo parece, cada uma das divindades permanece sempre de uma só maneira, com a mesma forma que lhe é própria. Adimanto, parece-me necessário. Sócrates, então, meu caro, que nenhum dos poetas nos venha dizer que pontos deuses semelhantes a forasteiros de outras terras sob aspectos variados, percorrem as cidades. E que ninguém venha contar mentiras sobre Proteu e Tétis, nem ponha em cena, em tragédias ou outros poemas, Hera metamorfoseada em sacerdotisa, a mendigar para os filhos vivificantes do rio Ínaco. E que não nos digam tantas outras mentiras deste gênero. E que, por sua vez, as mães, convencidas pelos poetas, não aterrorizem os filhos contando-lhes histórias errôneas de certos deuses a vaguear pela noite, com aparência diversa de estrangeiros ou forasteiros, a fim de que, ao mesmo tempo, nem blasfeme contra os deuses, nem tomem os filhos medrosos. Adimanto, que não façam assim. Sócrates, porém, os deuses, por si, não são capazes de metamorfosear-se, mas fazem-nos crer que aparecem sob toda espécie de formas, por meio de ilusões e feitiçarias. Adimanto, que queres dizer? Sócrates, o seguinte,
que ninguém aceita, de livre vontade, ser enganado no principal e sobre os assuntos principais, mas receia, acima de tudo, que a mentira aí se instale. Adimanto, nem agora compreendo. Sócrates, é que julgas que estou a dizer algo muito solene. Mas o que digo é que ninguém aceita ser enganado, e que sua alma permaneça no erro em relação à verdade. Conservará-ei a mentira inadmissível. Adimanto, sem dúvida. Sócrates, porém, mais corretamente, como há pouco referia, chamaria de verdadeira mentira a ignorância que existe na alma da pessoa enganada. Uma vez que a que consiste em palavras é uma imitação do que a alma experimenta e uma imagem que surge posteriormente. Não é uma mentira completamente isenta, não é assim? Adimanto, inteiramente. XX e Sócrates, por conseguinte, a mentira autêntica, a verdadeira, é detestada não só pelos deuses, mas também pelos homens. Adimanto, assim me parece. Sócrates, e quanto à mentira com palavras? Quando e a quem é útil, a ponto de não merecer o desprezo? Não será em relação aos inimigos e aos chamados amigos, quando, devido a um delírio ou a qualquer loucura, tentam praticar má ação. Neste caso, seria útil como um remédio, já que objetivaria desviá-lo. E na composição de fábulas, que ainda há pouco nos referíamos, por não sabermos onde está a verdade do passado e acomodarmos, o máximo possível, a mentira-verdade, não estamos a tornar útil a mentira. Adimanto, é inteiramente assim. Sócrates, mas, por qual desses motivos a mentira seria útil à divindade? Seria porque, desconhecendo o passado, ele teria de acomodar-nos à mentira. Adimanto, seria ridículo, sem dúvida. Sócrates, não há nada do poeta, mentiroso em Deus. Adimanto, não me parece. Sócrates, mas mentiria por temor aos inimigos. Adimanto, longe disso. Sócrates, então, seria por delírio ou loucura dos amigos. Adimanto, mas é que não há entre amigos de deuses delirantes e loucos. Sócrates, então, não existe motivo para um deus mentir. Adimanto, não. Sócrates, logo, tudo que é relativo à divindade e os deuses é totalmente alheio à mentira. Adimanto, totalmente, sim. Sócrates, por conseguinte, Deus é absolutamente simples, e verdadeiro em palavras e atos, e não se altera nem ilude aos outros, por meio de aparições, falas ou envio de sinais, quando se está desperto ou em sonhos. Adimanto, assim me parece. Sócrates, concordas, portanto, que haverá um segundo modelo, de acordo com o qual se deve escrever em prosa e em verso acerca dos deuses, como não sendo feiticeiros que mudam de forma, nem seres que nos iludem com mentiras em palavras e atos. Adimanto, concordo. Sócrates, ora, nós que elogiamos muita coisa em Homero não louvaremos uma, que é o envio do sonho por Zeus a Agamenon. Nem a Ésquilo, quando faz conquitetes de Apolo, ao cantar, elogios à sua bela progenie. De vida isenta de doença, sugestão retirada do livro, e de longa duração depois que anunciou que de tudo, no meu destino, cuidariam os deuses em Tuopan, para minha alegria. Julgava eu que era sem dolo, de Febo. A boca imortal, plena da arte dos oráculos. E ele, o mesmo que cantou este hino, que estava presente à festa, o mesmo que tais coisas disseram, ele mesmo é o que matou, esse filho que é meu. Quando alguém disser tais coisas dos deuses, tomaremos por mal e não lhe daremos atenção. Não consentiremos que os mestres as usem na educação dos jovens, se queremos que os nossos guardiões sejam tementes aos deuses e semelhantes a eles, na máxima medida em que isso for possível em ser humano. Adimanto, eu, por mim, concordo em tudo com esses padrões, declarou, e seria capaz de tomá-los como leis,